Tudo bem com vocês, pessoal? A gente vai estar falando sobre mais um resumo da lição dos adolescentes que vocês estão estudando durante essa semana. E o título da nossa lição é Reconhecendo o Messias. É interessante a gente pensar em como a gente reconhece Jesus. Como é que a gente sabe que é Ele falando com a gente? Como é que a gente sabe se a gente está fazendo a vontade dEle ou se a gente está fazendo a nossa própria vontade? A gente olha para a história bíblica e vê que quando Jesus era um bebezinho, todo o Antigo Testamento apontava que o Salvador do mundo nasceria naquela época. E aqueles que eram estudiosos das Escrituras sabiam que o Salvador iria aparecer naquela época. Mas ainda que muitas pessoas soubessem, elas não estavam próximas o suficiente de Deus, próximas o suficiente das Escrituras, elas não estavam esperando e vigiando de forma que quando ele chegasse, elas reconhecessem. Existiam duas pessoas que quando Jesus apareceu no templo, com seu pai e sua mãe, como um bebezinho para ser apresentado, que era o costume dos judeus naquela época, e também é o nosso costume hoje na igreja de levar o bebezinho para o templo, para a igreja, para apresentar ele diante de Deus e da igreja, para dedicar aquela criança a Deus. Quando aconteceu de José e Maria levarem Jesus para o templo em Jerusalém para ser apresentado, ele não foi reconhecido pelo sacerdote que o apresentou. Não foi reconhecido, era mais uma criança pobre que apareceu ali para ser apresentada. Mas existiam duas pessoas que estavam esperando por ele a vida inteira, que não só tinham estudado as Escrituras, mas que tinham orado por aquilo, que tinham crido naquilo. Então, vê um pouco. Muitas pessoas tinham estudado, muitas pessoas sabiam, mas quando Jesus de fato apareceu, quando era aquele Salvador enviado pelos céus, só duas pessoas. E não eram sacerdotes, e não era o sumo sacerdote, que era a autoridade religiosa maior daquele momento, não eram os grandes governadores, não eram aquelas pessoas que reconheceram, mas aquelas pessoas sabiam que viria naquele momento. Então, por que tanta gente sabia, mas só duas pessoas reconheceram? Acho que esse é um ponto muito importante para vocês pensarem durante essa semana. Não basta você ler a Bíblia e nem mesmo estudar mais a Bíblia, se essas coisas não levarem você a reconhecer Jesus, se essas coisas não levarem você a querer saber mais sobre Ele, a viver com Ele, a obedecê-lo. A gente sabe que obediência é uma coisa que só é sincera quando ela vem de dentro para fora. E ela só vem de dentro para fora quando a gente está obedecendo uma pessoa que a gente respeita, que a gente conhece, que a gente sabe que quer o melhor pra gente. Quando a gente pensa nessa, como é que eu vou dizer, na obediência que a gente deve a Deus, e a gente sabe que Deus, tudo que Ele pede para nós é perfeito. Mas muitas vezes a gente nem conhece a Deus. A gente não tá todos os dias com Ele, a gente não tá falando dele, não tá pensando nele, a gente não tá estudando sobre Ele, a gente não tá convivendo com Ele, a gente não tá orando, a gente não tá nem falando com Ele. E daí na hora de obedecer, fica difícil. Porque como é que você vai obedecer alguém que você não conhece? Não é que ele não esteja certo, ele tá o tempo inteiro. Mas para que você se sinta confortável, você precisa conhecê-lo. E duas pessoas, quando veio aquele bebezinho comum de uma família pobre, trouxe ali a ofertinha dos pobres. Quando aquele bebezinho apareceu, um senhor olhou para ele e disse: eu tinha esperado isso a minha vida inteira. Eu orei e pedi a Deus e Deus prometeu para mim que eu não ia morrer sem eu ver o Salvador, e tá aqui o Salvador. E começou a profetizar, e vocês vão ler isso no capítulo 2 de Lucas. E depois uma mulher, uma senhora que era viúva há muitos anos, que vivia ali no templo de dia e de noite orando e jejuando, aquela mulher que esperava aquele Salvador. Quando ela viu aquele bebezinho pobre e simples, ela reconheceu: esse é o Salvador do mundo, e foi contar para todas as pessoas, foi testemunhar daquilo que ela viu. Duas pessoas reconheceram, viram e souberam. É desse daí que as escrituras estão falando. O meu desafio para vocês essa semana é estudarem o capítulo 2 de Lucas, onde fala ali sobre a dedicação de Jesus no templo,
é lerem o capítulo 5 do livro O Libertador. Se algum de vocês não tiverem nem a lição e nem o livro, podem me pedir que eu mando para vocês o capítulo que precisa ser lido. Mas o desafio principal dessa semana é você pensar aí com você mesmo. Será que eu estou reconhecendo a Deus? Será que eu estou transformando a minha vida espiritual em obedecer e não obedecer, obedecer e eu nem sei por que eu estou obedecendo? Será que eu estou buscando conhecer esse Deus que me conhece? Será que você está buscando conhecer esse Deus? Ou será que você passa a semana inteira vivendo sua vida de qualquer forma e depois quando alguém te pergunta sobre Deus, você não sabe muito bem o que dizer, porque você pensa assim, mas eu não sinto, eu não vejo, eu não sinto como aquela pessoa sente. Mas, mano, é lógico que você não sente. Você não tá buscando. Como que você vai amar uma pessoa que você não conhece? Deus já conhece você. Agora basta você correr atrás para conhecer Ele. Qualquer coisa que vocês precisarem, me mandem uma mensagem, mandem ali pelo grupo, mandem ali, vocês têm meu número. Qualquer ajuda que vocês precisarem nessa lição, eu tô ali disponível para vocês. Como vocês podem ver, eu tô com a garganta um pouquinho ruim, porque eu tive aí uma crise de asma essa semana. Tô um pouco melhor, mas tô com a vozinha um pouco ruim. Mas qualquer coisa que vocês precisarem, me mandem mensagem e a gente vai conversando aí sobre como que a gente reconhece a Deus. A gente tem algo aqui que fala sobre Deus como ninguém mais fala. Então aí o desafio para vocês da semana. Fiquem com Deus e até mais.